Não consegue fazer dieta? Então não precisa mais sofrer. As receitas e as deliciosas farinhas low carb são uma ótima opção, além das deliciosas receitas de pães, massas e doces, que muitas vezes ficam melhores do que as que são vendidas. Ainda é incrivelmente saudável. Se você está começando a fazer uso da farinha low carb na sua vida, o vídeo de hoje irá te ajudar e te incentivar ainda mais. Elas tornam qualquer dieta boa e mais fácil. Existe uma variedade enorme de farinhas low carb para você utilizar. Então, no vídeo de hoje, separamos para você as melhores farinhas low carb com dicas deliciosas. Fique até o final, pois o vídeo de hoje está recheado de coisas boas. Confira as 5 melhores farinhas low carb. Farinha de coco. Essa farinha é deliciosa e muito fácil de ser encontrada. A farinha de coco é boa opção substituindo a farinha de trigo em bolos, tortas doces. Além disso, por ser levemente adocicada, necessita de uma menor quantidade de açúcar. Mesmo assim, tem uma sugestão de utilização não muito comum para essa farinha: empanar filés de peixe. Nesse caso, o uso da farinha de coco proporciona uma crocância admirável à receita. Vale a pena experimentar. Recomenda-se usar de 1/3 a meia xícara de farinha de coco em substituição a cada xícara de farinha de trigo em receitas. Isso acontece pelo fato dela ser uma farinha mais seca, que absorverá em maior quantidade a umidade da sua massa. Também é válido lembrar que existem 2 tipos de farinha de coco, a escura e a branca. A diferença básica entre elas é que a primeira é feita a partir da polpa do coco, com a casca, e a segunda é feita com a polpa do coco, sem a casca. Prove o quanto antes! Farinha de castanha do Pará. Uma curiosidade: a castanha do Pará é considerada um dos alimentos mais ricos em selênio de toda a natureza. O consumo de uma única castanha já favorece mais do que 100% da quantidade diária recomendada de selênio. A farinha de castanha do Pará pode ser utilizada na mesma proporção para substituir a farinha de trigo em receitas de pães e bolos. Essa farinha mantém muito bem a maciez e umidade da massa e se encaixa em diversas outras receitas. Farinha de linhaça. Existem 2 tipos de linhaça, dourada e marrom. Ambas são boas fontes de fibras e de gorduras boas, o que as torna ótimas aliadas no combate ao intestino preso. Ela é bem saborosa. Podemos consumir misturando com iogurtes ou frutas. Outra dica é utilizar em tortas salgadas e até mesmo em pãezinhos de frigideira. Vale muito a pena testar. Farinha de nozes. Essa farinha é muito saborosa. Além de ter proteínas, seu forte é ser usada em sobremesas. Nestes casos, a farinha de nozes substitui a farinha de trigo na mesma proporção. Farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas é muito cobiçada. Além do mais, o seu sabor é um tanto neutro para receitas variadas. Substitui perfeitamente a farinha de trigo e é muito versátil. Bolos, tortas salgadas, pães, pizza e praticamente todas as massas que você tenha em mente e que levam farinha de trigo como base em suas receitas originais podem ser feitas com a farinha de amêndoas. Uma receitinha maravilhosa para você. Pão de frigideira low carb. Ingredientes: 1 ovo, 3 colheres de farinha de linhaça, meia colher de chá de fermento em pó, mas isso é opcional, 1 colher de sopa de água, sal a gosto, gordura para untar, como azeite, óleo de coco ou manteiga. Modo de preparo: misturar bem todos os ingredientes. Distribuir a mistura em uma frigideira untada com óleo de coco, azeite ou manteiga. Quando o pão estiver firme, vire-o. Deixar o pão dourar dos 2 lados até que fique do seu gosto. Então, basta servir e curtir o sabor. Solte a criatividade e aproveite bem! Depois dessas incríveis dicas que trouxemos até você, espero que você já se sinta preparado para seguir no mundo low carb. Dessa maneira, você conquistará o corpo dos sonhos facilmente e sem passar vontade de quase nada. É muito saudável e cheio de benefícios. Não se esqueça do seu joinha. A sua avaliação é muito importante para nós. Compartilhe nas redes sociais. Assim, você levará conteúdo para muitas pessoas. Você já segue o nosso Facebook e o nosso Instagram? Trazemos conteúdos diariamente, então ative as notificações e não perca nada. Obrigada por estar com a gente. Até a próxima! Deixamos aqui alguns vídeos que possam te interessar.